Mãos de Fada de volta. Hoje eu venho falar dos meus livros favoritos. Então, eu dividi aqui em 3 categorias para vocês, tá? Então, aqui, ó. Primeira categoria, eu dividi em finanças, que são esses 2 aqui, ó. Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária. Então, gente, o Pai Rico, Pai Pobre é desse autor aqui, ó. Roberto Kiyosaki. Então, é o seguinte, ele ensina, né, esse livro aqui, a criar ativos, né? Gente, esse livro é muito bom. Eu encontrei esse livro aqui um dia que eu fui pegar uns pneus pra minha cunhada, porque ela tava construindo um muro. Aí eu fui lá, tem tipo um bota-fora aqui, fui lá pegar os pneus e parece que a pessoa jogou a estante fora e esse livro tava no meio. Eu falei, nossa, que legal, o que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro. Gente, esse livro aqui é para pessoa de 20 anos ler, porque ele ensina coisas assim que ninguém te ensina nunca na vida. Aí ele ensina que a gente tem que criar ativos. Ativos é aquilo que entra no seu bolso. E ele ensina também que o melhor investimento de todos são os imóveis. Aí ele fala aqui no livro que o dono do McDonald's ficou rico, não por causa do sanduíche, é porque ele alugava os imóveis para as franquias do McDonald's. Então é um livro, assim, muito importante. Se eu tivesse lido esse livro aqui aos 20 anos, gente, eu tinha aprendido tanto, hoje eu acho que eu era rica. Vou falar a verdade com vocês. Então, assim, é um livro que vai ensinar muita coisa. E ele fala, Pai Rico e Pai Pobre, porque ele tinha um pai dele, que era um funcionário público, e o pai do amigo dele, que era um mini empresário, né? Microempresário, assim, vamos falar. Mas o pai do amigo dele estava ficando rico. Aí ele ensina que a gente não deve ficar gastando dinheiro comprando um carro financiado. Não é muita coisa, gente. Então, se você tiver oportunidade, o princípio é um pouco chato. Mas aí depois eu fiz até um resumo dele e do outro que eu vou falar para vocês. Primeiríssimo, é esse aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Gente, ele fala que devemos parar de pensar que o dinheiro é ruim. Porque quando a gente é criança, às vezes fala pra gente assim que quem é rico não vai pro céu, que o dinheiro afasta o homem de Deus. Então esse livro vai falar que pra gente acabar com esses paradigmas, com essas coisas que a gente tem dentro da gente sobre o dinheiro, que o dinheiro é bom, que com o dinheiro a gente pode ajudar pessoas e que a gente tem que pensar sempre grande, tipo assim, que a nossa mente é resultado daquilo que a gente pensa, mais ou menos isso. Então eu fiz um pequeno resumo dele e eu gosto de sempre ler, porque ele fala pra gente ler esse livro aqui pelo menos uma vez por mês, só que não dá, né? Porque a gente tem outra coisa pra fazer e também a leitura fica muito repetitiva. Aí eu fiz um resuminho aqui, fiz aqui nesse caderno, fiz um resumo dos dois, do pai pobre, ainda não acabei não, mas dele eu fiz. Então, deixa eu ler só uns pedacinhos aqui. Que aí ele fala assim, o medo é o problema financeiro de muitos. Se não tem dinheiro, temos medo de não conseguir chegar lá. Se o temos medo de perdê-lo. Ele fala assim, olha, a maioria das pessoas escolhe pensar pequeno. Por quê? Primeiro, por causa do medo do fracasso e também do sucesso. Segundo, porque se sentem inferiores e não merecedoras do que consideram importantes. Aí ele fala assim, olha, quem está sempre querendo agradar para conseguir aprovação costuma ficar na mercê dos outros. Aí ele manda a gente ficar falando, né? A minha meta é ficar milionária e tal. Não, gente, esse livro é assim, sensacional. Também, olha, as pessoas ricas procuram a companhia de vencedores, enquanto as de mentalidade pobre preferem os perdedores. Ele fala pra gente ler livro de pessoas que venceram na vida, pra gente saber qual era o raciocínio delas. Ele fala assim pra gente ler livros, fazer cursos de marketing e de vendas. Ele fala uma coisa muito importante nesse livro, que o problema das pessoas é quando elas acham que elas sabem tudo, é o grande problema. Então ele fala assim aqui, ó, a sua pessoa é grande e o seu problema é pequeno para uma pessoa tão forte e grande. Sou maior do que os meus problemas, eu posso lidar com qualquer problema. Você determina se é um merecedor ou não. A natureza é plena em abundância e não discrimina ninguém. Então tem uma parte que ele fala aqui que todo armário vazio logo vai se preencher. Ele fala que o universo é rico, que tem muitas coisas boas para dar pra gente. Então ele fala pra gente, se a gente achar dinheiro na rua, é uma bênção do universo, então pra gente agradecer. Então ele fala assim também, que pra gente ficar repetindo pra gente assim, ó, eu sou um imã que atrai dinheiro, obrigada, obrigada. Agradeça todas as vezes que achar algum dinheiro, né? É esse tipo de coisa que ele vai falando.
aqui que eu acho que vale a pena falar. O dinheiro é um lubrificante, ele lhe permite deslizar pela vida, ao invés de se arrastar. Então, quer dizer, se a vida é difícil, com dinheiro ela vai ficar menos difícil ainda. Então, ele fala assim que economizar também é indispensável, né? Não adianta nada você ganhar rios de dinheiro e não conservar, não fará fortuna. Então, tem uma hora que ele fala aqui, gente, que às vezes o problema não é você ganhar dinheiro, que às vezes se você ganhar muito dinheiro, você vai gastar tudo, que você tem que saber como controlar, como administrar esse dinheiro, né? Que muitas pessoas têm preguiça, não quer pensar em como gastar, quer só gastar. Aí ele fala assim, ó, ou você controla o dinheiro, ou o dinheiro controla você. Aí ele fala também de duas contas, que é para você fazer a conta da liberdade financeira. Você vai começando a cada mês depositando R$ 1 e vai aumentando cada vez mais, né? Então aqui, ó, ele fala também aqui, ó, uma frase rapidinho. Não se trata do quanto de dinheiro entra, e sim do que a pessoa faz com ele. Ou você controla o dinheiro, ou o dinheiro controlará você. Ah, gente, é muito legal. Substitua os pensamentos de pobreza por pensamentos de riqueza. Os seus pensamentos não te governam, você é que os governa. Os ricos têm muito dinheiro e gastam pouco, os pobres têm muito dinheiro e gastam muito. Aí ele fala que os ricos, eles compram as coisas com o lucro, e os pobres não, compram com o salário. Então, tiver a oportunidade, leia esse livro. Vale bastante a pena, os dois, pai rico, pai pobre, que os dois abordam a relação do dinheiro de uma forma diferente. Então, esse aqui, O Segredo da Mente Milionária, ele vai falar do dinheiro assim, como que ele tá dentro de você, que tipo, a gente é criança, a gente acha que tem que ser pobre para agradar a Deus, quanto mais pobre eu for, mais perto de Deus eu vou ficar. Ele fala que nada disso, né, que é pra gente mudar o paradigma. Na categoria arrumação, esses dois livros aqui são os meus preferidos. Esse primeiro livro que ela fala da mágica da arrumação. O que ela fala? Ela ensina que as coisas, os objetos, eles têm energia. E é a Marie Kondo, tá? É a autora Marie Kondo. Então ela fala, se aquele objeto não tem uso para você, é tipo assim, é para você abraçar esse objeto, sentir a energia dele. Se ele não passar nada de bom para você, você doa. Ensina que o menos é mais. E ensina que para ter uma casa arrumada, você tem que ter só o que você realmente precisa, porque não adianta você ficar acumulando objetos. Quando eu li esse livro aqui, eu percebi como que a gente acumula coisas, como que a gente compra coisas desnecessárias. Esse livro Mágica da Arrumação, ela pega bem pesada, ela ensina como arrumar, ela ensina que é pra gente jogar o que a gente não usa fora. Gente, esse livro aqui, pra quem gosta de arrumação, quem é dona de casa, eu recomendo, muito, muito bom. Na sequência de Marie Kondo, esse aqui, ó, Isso Me Traz Alegria. Gente, esse livro, eu tava lendo ele dentro do metrô e me emocionei, quase que eu comecei a chorar dentro do metrô, porque aí ela conta que quando ela era criança, ela ficava limpando a casa da mãe dela, chegava da escola, corria limpar a casa, tirava os objetos em falta de uso, que ela era filha do meio, e que ela desenvolveu isso aí porque a mãe dela não tinha muito tempo para ela. Mas aqui nesse livro ela pega mais leve, ela fala o seguinte, que se você gosta de alguma coisa, se isso te traz alegria, para você manter, ela já não pega tão pesado quanto no outro, para você fazer uma vitrine. Aí eu tenho até aqui um objeto que eu comprei numa viagem, que eu gosto tanto desse objeto, mas ele nem tem tanto uso assim para mim, mas eu gosto sempre de olhar para ele assim, que eu lembro dessa época, dessa viagem que eu fiz, que esse objeto me lembra uma coisa boa. Aí ela fala, faz uma vitrine, põe aquelas coisas que você gosta. Aí também ela ensina a arrumar uma parte de cozinha, Então, gente, livro é uma coisa muito pessoal. Então, se você gosta de arrumação, se você gosta dessas coisas, né, de energia, de objetos, leia esse livro. Isso me traz alegria. Gente, é muito... Acho que nem com as minhas palavras eu vou conseguir expressar para vocês, né? Mas ela ensina que o menos é mais. Se você quiser ter uma casa organizada, quanto menos coisas você tiver, melhor mas vai ser para você. Na terceira e última categoria, O Vício de Agradar a Todos. Esse livro aqui da Joyce Meyer. Gente, esse livro aqui, ele é sensacional. Eu acho que todas as pessoas que têm algum problema, tiveram algum problema na infância, devem ler. Ela conta que a história dela, é triste a história dela, foi violentada pelo pai, mas ela fala como que ela superou tudo isso. Então, assim, ela fala que a gente precisa amar, né? Amar a si mesmo, amar a nós mesmos, e que se a gente for importar tanto com a opinião dos outros assim, nós não vamos conseguir vencer.
Aí ela fala que Jesus e Paulo, eles só conseguiram vencer porque Jesus não se importava com a opinião das pessoas, né? Ele era o filho de Deus, os judeus ficaram contra ele, ele falava coisas que não agradavam os judeus, Paulo a mesma coisa. Então, gente, esse livro eu acho que assim, ele é até como se fosse um devocional, que tem tanta coisa bonita aqui dentro desse livro. Se eu pudesse, eu doaria um para cada mulher que eu conheço. Eu já dei esse livro aqui para algumas pessoas lerem, mas elas não gostaram tanto como eu. Mas eu recomendo, se você puder, leia esse livro. O outro livro foi que eu ganhei de uma pessoa. Uma moça me deu esse livro, então é o Pão Nosso para 365 dias. Ele é do Edir Macedo, né? Muita gente não gosta do Edir Macedo, mas, gente, esse livro aqui é uma devocional, né? Por exemplo, eu vou abrir aqui uma página para vocês verem. Então aqui, hoje é dia 20 de setembro, aí eu abri aqui, ó. Disse esse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamará mais Jacó, e sim Israel. Como príncipe lutaste, Deus e os homens prevalecestes. E com Deus e com os homens prevalecestes. Então aqui ele vem trazendo uma mensagem para o seu dia. Então assim, você não precisa ler ele todo num ano. Você pode ler, todo dia você lê um pouquinho. Então, gente, esses livros que eu mostrei para vocês são os meus favoritos, divididos nessas 3 categorias: finanças, arrumação e literatura evangélica. Então, eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Se você gostou do meu vídeo, dá um like, se inscreva, coloca aí, né, ativa aí o sininho para você receber. Fiquem com Deus e até mais.